E aí se estabeleceu uma coisa interessante. O presidente disse, quando fez a primeira reunião do Ministério, que queria promover a abertura gradual, lenta e segura. Ele queria que a abertura fosse feita gradualmente, não de um momento para outro, para ter uma recaída e ter que fechar de novo. Então, isso que ele falou em termos de política, serviu para termos sindicais também. O mesmo que o Petrônio fazia na área política, conversando com os dirigentes dos dois partidos, eram só dois, Arena e MDB, conversando com as lideranças nos estados, a encontrar soluções políticas, era abertura. Eu fiz o mesmo na área sindical. Para mim, todos eram importantes. Eu dava a mesma atenção a um líder sindical de São Paulo que dava ao líder do Acre, líder dos cultivadores dos seringais. Para mim não tinha diferença os sindicatos dos trabalhadores rurais dos sindicatos dos médicos do país. Tive momentos difíceis, não, porque tinha pressão de toda a natureza. Não era fácil, não. E mais, a política salarial sofreu, digamos, aperfeiçoamentos no governo, no nosso governo. O governo anterior havia o propósito de a inflação ficar fixada em não mais do que 12%. Não podia passar 12%. E ela fechou em 12%. Dizem até que não foi nem pesquisa domiciliar, foi ordem que não correspondia à realidade. Não sei se isso tem fundamento. Mas houve uma nota preparada pelo ministro Simons, de certa forma reconhecendo isso. Tanto é que os primeiros reajustamentos nossos de salário mínimo foram maiores para compensar essa talvez compressão anterior. Linha de conduta que era respeitar a lei. Quantas vezes que eu tive que decidir questões assessorado por minha assessoria jurídica. Nunca baixei uma determinação minha à revelia da norma legal. Cumpra-se a lei. Feche os olhos e cumpra a lei. Atinja quem atingir. Essa era a norma que eu tinha. Se a lei estiver errada, não for boa, vamos mudá-la. Para isso existe o Congresso, para isso existe as constituições, o sistema legal e constitucional. Contato permanente, todos os dias naquele período. Aliás, todos os dias o governador de São Paulo também me telefonava, dava as informações, pedia as que eu tinha. A gente estava absolutamente afinado. E o presidente também, Geisel, quase todos os dias me telefonava, queria estar bem informado. E eu procurando informar, buscando soluções, procurando negociar. Havia problemas assim que, às vezes, uma reunião podia criar problema. O que eu fazia? Chamava o líder da reunião, escuta, deixa a tua reunião para daqui a 60 dias. Suspende por enquanto, não dá. Está muito tenso o quadro. Vamos esperar um pouco mais. Não dizia, não faz. Não, espera um momento mais acertado. Numa ocasião, eu fui a um congresso sobre segurança e medicina do trabalho no ABC. E lá, me lembro bem que era uma Câmara de Vereadores muito bonita, tal e coisa, estava presente o Lula, líder sindical. Hoje presidente Lula. Hoje presidente, exatamente. Aliás, eu tinha uma admiração por ele já nessa ocasião. E mandou um pedido, alguém passou para mim, que gostaria de conversar comigo. E eu respondi que também gostaria de conversar com ele. Aí, ao final da reunião, quando começou a chegar ao final, veio uma nova informação. A imprensa está desconfiando, vai cercar a reunião. Não nos interessa isso. Eu também não me interessa. Aí eu mandei o seguinte recado. Eu saí daqui, me despeço de todo mundo e vou para o hotel. Estou hospedado no Hilton, à disposição.
né? Me despedi dele, né? Pô, fui para o Ilho, cheguei lá, dali a pouco chegou ele. Com mais um colega, presidente do sindicato dos metalúrgicos, que era deputado federal. Marcílio, parece que era o nome dele. E conversamos longamente, livremente. Me impressionou a inteligência que o Lula revelava, o senso de oportunidade, o bom senso dele. Ele é inteligente e sabia dos limites dele. Claro que eu colocava quais eram os limites, né? Então as coisas aconteciam. Lembra bem até que esse colega dele, dirigente sindical, disse: mas ministro, se o senhor sabe que vai fazer isso daqui a 6 meses, por que não faz logo? Digo, se eu fizer agora, eu crio um trauma. As outras forças que são contrárias aos interesses de você se mobilizam. E aí me tranca tudo. E eu quero conseguir através da negociação. Vamos chegar lá. Abertura, abertura. Paris, 1891. A capital da ciência e das artes. Alberto Santos Dumont chega em companhia dos pais. Por recomendação de seu pai, Santos Dumont deveria estudar física, eletricidade, química e mecânica, mas se interessa pelos balões e por invenções para voar. Bon, je trouve qu'il faut garder le souvenir, parce que personnellement, même mon mari et moi, nous nous flattons d'avoir eu comme ami un génie comme Santos Dumont. Quand j'ai eu mon 4e enfant, il a demandé lui-même d'en être le parrain. Et d'ailleurs, mon fils s'appelle aussi Alberto. Je suis donc Thierry Alberto, tissandier, filleul de Santos Dumont. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important d'avoir cet homme célèbre dans mes souvenirs. Et mes parents m'ont beaucoup parlé de lui, bien sûr, beaucoup. Et je garde beaucoup de documents de lui, ce qui me permet de revivre toute sa vie extraordinaire. J'étais très petit, mais je me souviens très bien avoir vu Santos Dumont rentrer ici avec sa Renault de couleur, qui était très, très amusante, un peu originale comme voiture déjà. Et alors, il y venait très souvent à la maison. Il avait l'air de se plaire dans notre famille, lui qui n'était pas marié. D'ailleurs, à ce point de vue-là, il a quelque chose de très curieux, c'est qu'il n'aimait pas qu'on lui fasse une allusion à son célibat. Je me souviens qu'il est toujours très affectueux avec moi, qu'il m'amenait toujours des cadeaux somptueux, et en particulier ma première bicyclette qui a beaucoup compté dans ma vie. Et c'était merveilleux pour moi à l'époque. Nous étions bien dans cette maison, mais je n'étais pas couvert de jouets, et ça a été un jouet merveilleux pour moi. Il avait de très belles relations. Il a connu des aviateurs, surtout des chercheurs. Il faut se reporter à l'époque où il y avait ce qu'on appelle un peu la belle époque, vous savez. Il allait chez Maxime, il aimait beaucoup il aimait bien le monde. Il ne l'aimait pas. Il aimait la solitude, mais il aimait quand même les relations. Il fut un très grand habitué de Maxime. Évidemment, je ne l'ai pas connu, mais sa gloire étant telle qu'on a beaucoup parlé de lui ici, donc il avait sa place attitrée, où je suis, ici par exemple, avec tous les grands de ce monde, Guilmer et tous les aviateurs de cette époque. Santos Dumont partait, montait dans son avion
il demandait un panier repas chez Maxime. C'est extraordinaire. Il se réservait quand même pour de vrais amis. Voilà, ce qu'il aimait, avoir des vrais amis, s'occuper aussi d'invention. Il était inventif extraordinairement, vous savez. On ne pouvait pas lui parler d'une chose, une mécanique qui ne marchait pas. Il voulait tout de suite voir ce que c'était. Je l'ai vu chez des amis inventer un plateau tournant pour présenter les hors-d'œuvre. Il paraît que maintenant, il y en a partout. Mais lui, ça, je vous parle d'il y a un temps infini, n'est-ce pas? Je l'ai vu. On disait, il faudrait que les hors-d'œuvre arrivent devant tout le monde. Il a dit, je vais vous faire ça. Et le lendemain, il a fait un plateau, un roulement à billes quelconque, avec un plateau de bois, pour mettre les hors-d'œuvre, par exemple. Il aimait les problèmes mécaniques. Bon, il l'a prouvé, d'ailleurs, n'est-ce pas? Très vif, très inventif, puis d'une agilité extraordinaire de corps. Il était souple. Pour un homme qui n'était plus tout jeune, n'est-ce pas? C'était pas un tout jeune homme. Moi, je l'ai vu un jour courir après un train de marchandises qui passait très doucement. Et j'avais dit, oh, je me demande combien il y a de wagons. Il paraissait très long. Il s'est mis à courir. Il est descendu de la voiture. Il s'est mis à courir jusqu'à ce qu'il ait rattrapé le chauffeur du train pour demander combien de wagons. Il dit, madame veut savoir combien de wagons. Il donnait même l'explication au chauffeur. Mais il avait rattrapé le train qui marchait très lentement. C'était train de marchandises. J'avais vu combien il était vif et alerte encore. Je me souviens, il disait « Oh, qu'il est beau !» Ça, je me souviens très bien, j'étais dans la bibliothèque avec mon père et il me disait, sans forfanterie, mais je me disais « Oh, ce qu'il est beau !» Et mon père lui a répondu « Oh, on dirait un petit veau !» Alors moi, j'étais pas content, j'avais été piqué au vif, je dois avoir dans les 4 ans à peu près, et je lui ai dit « Toi, t'as l'air d'un chameau !» Et Santos Dumont a ri, il avait été ravi de cette partie qui était peut-être assez... Il était très superstitieux. Il ne s'en cachait pas. Avant de venir, quand il devait venir à Paris, il écrivait à mon mari pour faites-moi préparer de l'argent, pour avoir de l'argent en arrivant, n'est-ce pas, du Brésil. Faites-moi préparer de l'argent, mais pas de billets de 50 francs. À cette époque-là, il y avait des billets de 50 francs. Il était brésilien et je crois qu'il en était fier. Il était heureux d'ailleurs de ramener toutes ces découvertes à son pays. Ça, il restait brésilien. Il avait bien aimé sa vie parisienne, sa vie en France. Il était attaché à la France, je crois, certainement même. Mais il adorait son pays, il en parlait souvent, je crois, avec mon père. Ah oui, c'est également, ça c'est très amusant, c'est un pari d'ailleurs qu'il avait fait avec mon père. Il avait dit, je rentrerai chez moi prendre le café en dirigeable. Et il a pris son café chez lui, la fenêtre ouverte, et il est reparti en dirigeable. C'était extraordinaire, il dominait bien sa machine. Santos Dumont, oui, c'est le pionnier de l'aviation. C'est lui qui a été le premier à réaliser, même ici même, je crois, la première fois où quelqu'un a volé avec une machine plus lourde que l'air. Et je crois que tout près d'ici, là-bas, il y a un monument qui lui est érigé. Et mon père lui a donné beaucoup de conseils au début, quand il est arrivé en France. Et je crois que Santos Dumont avait été très impressionné, très influencé par les livres de mon grand-père, Gaston Tissandier, sur l'aérostation. Il parle de décollage le premier jour de 50 mètres et le lendemain de 200 mètres. C'est un document signé par mon père, qui était commissaire sportif, et par Archdeck, qui était le président de l'Aéroclub de France. Il a envoyé des télégrammes à mon père, demandant de venir pour les expériences. Le télégramme venait à 9h à Bagatelle. Il
va y avoir quelque chose demain. Vous voyez, il tenait à ce que mon père soit là, parce que mon père avait beaucoup suivi. Et en plus, je veux dire, en tant que commissaire d'un club, il était nécessaire qu'il soit là, probablement. À l'époque, c'était important. C'était important, cette conquête de l'air. On sortait de l'époque des ballons libres et ensuite des dirigeables, d'ailleurs, dont il avait fait tant d'exemplaires lui-même. Il était passé à l'aviation, c'était extraordinaire, cette évolution. C'était l'époque du plus lourd que l'air. Peu de gens, vous croyez, au plus lourd que l'air. Je vais vous montrer quelque chose pour vous prouver combien Santos-Dumont était attentionné et gentil pour nous. Sachant que j'étais très amateur de café, il m'en a envoyé du Brésil et je l'ai gardé comme souvenir. Voilà. Voilà un sac qui m'a été envoyé par Santos. Vous voyez, voilà le café. Du café vert, bien sûr. Je l'ai gardé d'autant plus longtemps qu'il m'a assuré que le café ne se pervertissait pas, qu'il était toujours bon. Que tenho de Santos Dumont, cavalheiro finíssimo, eu tive o privilégio de o conhecer no centenário da independência. Em 1931, volta ao Brasil e constrói em Petrópolis sua última morada. Algum tempo depois, vê sua genial e romântica invenção tornar-se arma de guerra. Santos Dumont se suicida em 23 de julho de 1932, na cidade de Guarujá, em São Paulo. Pata de cavalo, né? E com a fibra do rio-grandense. E da mulher gaúcha também, diga-se de passagem. Enquanto o homem ia para a guerra, para a revolução, a mulher que tomava conta da sede, da casa, até as esquilas, muitas vezes não era o que fazia. Na época, as tosas martelo, tudo era feito pela mulher. E a mulher gaúcha também, uma grande guerreira, né? A nossa história toda foi, nós não herdamos a pampa, né? Nós conquistamos a pata de cavalo e com a fibra do gaúcho. Nós podemos até achar que isso não é verdadeiro,
Mas a gente tem que pensar que aqui muitas pessoas morreram por seus ideais, né, na luta por uma nova sociedade, uma estrutura social diferenciada, né, por uma nova história, pela nova cultura. E pensando também que a característica do gaúcho é a rebeldia. Dias de ódio e vilania, o Rio Grande em pé de guerra, com cada rincão desta terra envolto em selvageria, sem a farroupilha fidalguia de um passado altruísta, republicanos e monarquistas com macabra embriaguez gestaram em 93 a revolta federalista. Foi um movimento de, digamos assim, de repúdio a um Estado totalitário, a um Estado autoritário, a um Estado violento, de insegurança realmente, que levou à Revolução. Levou à Revolução. A Revolução que foi mal sucedida, porque o nosso Marechal Floriano botou o Exército Nacional apoiando o Dr. Castilhos aqui. Os combates na época, evidentemente, eram combates diferentes do que se viu em anos seguintes. Quer dizer, nessa época ainda existia muito pouca arma automática. Então, ainda era uma época de cargas de cavalaria com espada e até com revólver, mas havia um corpo a corpo, uma proximidade muito grande dos combatentes. Então, a campanha de 23, que, aliás, é reportada também num livro conhecido do Flores da Cunha, mostra realmente o primeiro momento de combatente de Oswaldo Aranha. E o primeiro combate é em Santa Maria Chico. Ele deplora a morte do capataz da fazenda, quer dizer, as pessoas morriam. Fala da atuação do irmão Quineu também no combate. E, aos poucos, quer dizer, a gente vê pelas cartas que ele escreve para a mulher que ele vai realmente se tornando um combatente aguerrido e que enfrenta realmente sérios perigos. Quer dizer, às vezes tem um tom de graça quando ele reporta os combates, quando ele diz que o cavalo dele foi abatido e que o capote dele foi seriamente ferido, mas, ao mesmo tempo, tem cenas mais cruentas também relatadas. 1930 é uma confluência de várias forças que apostam contra a República, chamada República Velha, né? Algumas, inclusive, querendo ir até a ruptura militar, outras não querendo ir até a ruptura militar. E essas forças, isso não é diverso das grandes revoluções no mundo. A nossa, quando nós falamos em 30, né, do ponto de vista mundial, afinal de contas, é um pequeno episódio. Mas se a gente pegar as grandes revoluções do mundo, não é excepcional, pelo contrário, é muito frequente que as revoluções são feitas por gente que tem um objetivo comum, um objetivo negativo, digamos assim, comum no sentido de negar um determinado estado de coisas, mas que diverge muito a respeito do que implantar no lugar. Então, 30, tem gente que quer reformar o sistema oligárquico, tem gente que quer centralizar o país e, tanto quanto possível, prolongar uma ditadura, tem gente que aposta muito na modernização econômica. Tudo isso está em 30. Eu gosto de usar o exemplo assim, em 1929 você podia ir ao banco e pagar uma fatura de 12 caixas de champanhe e ninguém te perguntava o que era, o que não era. A operação era feita. Não?
a partir de 1931, você vai ter um sistema de licenciamento e algum burocrata vai carimbar dizendo que você pode importar champanhe. Ele vai carimbar dizendo que não, champanhe não pode e só pode importar bens essenciais. Quando chega no terceiro ano de Getúlio Vargas, a crise cambial é muito significativa. Vargas acaba, por essa razão e outras da política, fazendo uma reforma ministerial completa, muda todos os seus ministros e chama para a pasta mais importante, o Ministério da Fazenda, a pasta da Fazenda, um companheiro de jornada de sempre, que já havia exercido o Ministério das Relações Exteriores e tido muitas funções de importância, o ministro Oswaldo Aranha, que assume, então, num contexto de crise cambial. E quando o Oswaldo Aranha assume o Ministério da Fazenda, no segundo governo, ele vai, em nome do Getúlio, exercer uma política fiscal duríssima. E esse aperto fiscal, segundo algumas teses, que eu acho que são interessantes, foi o grande responsável pelo trágico fim do seu governo, porque as elites brasileiras estavam ávidas de redistribuição de recursos, ávidas de manipulação cambial, e o Oswaldo Aranha cortou o mal pela raiz para frear a inflação. Então, era mais uma coisa que os unia. E, ao final, nesses momentos tão difíceis do Ministério, lá está Oswaldo Aranha com ele, acompanhou até o fim, né? E o discurso que Oswaldo faz no túmulo do Getúlio é realmente emocionante. É um discurso de um amigo inseparável. Na condição de presidente e muito hábil, Eurico Dutra sentiu certas pressões, não digo pressões aqui do Brasil, porque não havia, mas pressões internacionais de certos grupos, inclusive americanos, e ele realmente autorizou o Oswaldo Aranha. E a outra coisa é a força retórica do Oswaldo Aranha, que convenceu também o governo brasileiro a dar esse passo à frente, juntando, de certa forma, os destinos do Brasil, que era a pátria do presidente das Nações Unidas, com esses dois novos estados que iam surgir. E aí, o que aconteceu? Por que não deu certo?